absolutamente inédito. Eu tinha escutado nesse encontro e nenhum advogado concordava em fazer guarda compartilhada. Então foi uma grande luta. Então esses encontros eles têm um significado, eles podem mudar vidas, né? E então a rede tem esse sentido de, naquele primeiro momento, de religar movimentos que já existiam, que eram bastante raros. E no último ano a gente começou a implementar novos movimentos. Então, originalmente era uma página no Face e um grupo, né? E depois se ampliou para uma abertura no Instagram. Um grupo de WhatsApp tem 105 homens e encontros via Zoom desse mesmo grupo, né? Fora outros movimentos que a gente tem feito, né? Então a rede é esse lugar de religação, esse lugar de co-construção, quando a gente procura reparar um pouco essa falta de lugar, né? Trabalhar um pouco a pertencência. Isso é uma das coisas que mais surgiu no grupo do WhatsApp desde o seu início, né? O sofrimento das pessoas sozinhas, sem ter com quem compartilhar, especialmente os homens. A rede tem como objetivo fazer algumas campanhas. Esse ano nós fizemos duas, uma ligada à questão da violência contra a mulher e outra ligada à questão da paternidade. Cada membro do grupo que teve desejo elaborou uma frase destinada então aos homens, buscando que eles pudessem rever tanto a questão da relação com as mulheres quanto a sua própria relação com a paternidade. E outras campanhas estão surgindo. A gente também realiza algumas lives, né, no Instagram, porque no grupo da rede a gente tem homens que já trabalham com masculinidades há bastante tempo e fazem trabalhos muito significativos. Alguns deles já foram entrevistados. O nosso próximo Tempo de Despertar, aqui conosco, fez a live conosco através do Zior, que é um Zior muito legal, muito interessante, falando de maternidade. Liana José, a gente também teve a participação do Flávio Lula, né, numa live. E nesse encontro de hoje a gente vai ter alguns projetos que a gente está fazendo e vai ainda desenvolver. Nas mãos do Juliano, nós vamos nas várias cidades que temos representação do grupo, e o sonho de, em 2021, fazer um congresso. Esse encontro ele foi feito à mão, ele foi feito com a generosidade das pessoas que compõem, muito sem nenhum apoio da Santa Úrsula, através de conformados. Mas o congresso a gente quer que seja um pouquinho maior, um pouquinho mais de espaços, né? Queria agradecer imensamente aos 8 palestrantes, né? Vou agradecer primeiro também aos 7 outros palestrantes que estão compondo esse nosso encontro. A primeira fala vai ser do Juliano, vem em São Paulo, especialmente, correndo entre um trabalho e outro, mas que está nos prestigiando e vai falar bastante sobre essa questão da saúde do homem. Depois nós temos o Bruno, que vai estar falando sobre o lugar das masculinidades trans em parceria com o Ramiro. E eles vão abordar também a questão de gênero no ambiente acadêmico, que é um tema muito significativo e importante. Vamos ter o Tarcísio falando sobre a subalternidade da masculinidade negra gay, né? O Mauro Barbosa sobre sexualidade do homem, fisioterapeuta que tem um exercício muito forte em sexualidade masculina. Junto com o Aldi sobre a questão das paternidades, um reporte da minha trajetória como terapeuta e também um pouco da retrato que todo mundo fez sobre as paternidades no Brasil. O Aldi. E para encerrar a noite, o Sérgio Barbosa falando sobre a questão da violência contra a mulher. Ele é um precursor desse movimento no Brasil, é uma pessoa maravilhosa que deve estar chegando.
E para encerrar, eu queria agradecer muito ao Conformados, passar a palavra, agradecer o Capcia, a Santa Úrsula, que abriu esse espaço para a gente, e o Ramiro é um parceiro maravilhoso, ele está sempre nos ajudando, está sempre trazendo questionamentos muito pertinentes, e é uma honra e um prazer fazer essa parceria com eles, que eu considero o grupo mais ativo e disruptivo das duas comunidades brasileiras. Vou passar a palavra para o Ramiro. Boa noite a todos, todas e todas. Também fico muito feliz de hoje a gente estar aqui se encontrando para poder pensar masculinidades, né? Vou resumir um pouquinho, né, como que o Conformado chega até aqui. Antes de entrar para a faculdade, eu sou discente de psicologia aqui da Santa Úrsula, né, no sexto período. O meu campus original é o da Vila da Penha, mas eu faço algumas disciplinas aqui também em Botafogo. E antes da faculdade de psicologia, eu já era ativista LGBTI dentro do movimento espírita. E dentro do movimento espírita eu encontrava muita dificuldade para debater as questões de gênero e diversidade sexual. Então, de alguma maneira, eu pensei que fazendo a faculdade de psicologia, eu conseguiria encontrar recursos que potencializariam esse meu debate dentro dos ambientes religiosos. Mas quando eu chego dentro da universidade, no curso de psicologia, a universidade está completamente distante dos debates de gênero, sexualidade, raça, e enfim, isso me deixou um pouco desapontado. Mas eu cheguei aqui também achando que eu era o cara desconstruído, né? Assim, já era ativista LGBTI, então assim, super desconstruidão, vou revolucionar o mundo a partir da psicologia. E apesar da instituição não promover esses debates assim, na grade curricular acadêmica, alguns professores e professoras acabaram inserindo alguns materiais que foram muito importantes para mim. E aí eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina que foi Psicologia e Realidade Brasileira, onde eu li o livro da Django Ribeiro, Lugar de Fala. E ali foi um divisor de águas para mim. Assim. Eu entrei numa crise existencial muito grande, porque eu nunca tinha parado para pensar que, eu sofro a opressão da estrutura homofóbica, mas eu sou homem. Eu nunca tinha parado para pensar o que é ser homem. Eu nunca tinha parado para pensar o que é ser cisgênero. Então, quando eu começo a identificar um pouco melhor a minha localização social, eu sinto essa necessidade de aprofundar mais no entendimento das estruturas de opressão de maneira geral. E aí, junto com o Fabiano, que é o outro cofundador do projeto Inconformados comigo, a gente começou uma trajetória de estudar os feminismos, né? Começamos por Simone de Beauvoir. Ficamos 8 meses estudando os feminismos e a gente, a primeira onda de feminismo, segunda onda de feminismo, terceira onda de feminismo, alguns autores e autoras propõem quarta onda. Cadê os homens pensando gênero? Cadê os homens pensando raça? Cadê os homens pensando sexualidade? E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, a gente encontrou outros grupos que estavam debatendo isso, né? O primeiro que a gente encontrou foi o MEMO, que durante bastante tempo serviu como, e ainda serve como uma referência para a gente. A gente acompanhou o movimento que eles fizeram, que fazem, e a gente escreveu um projeto de extensão, mandamos para os coordenadores da faculdade, um professor apoiou o projeto e a gente começou a propor uma reflexão sobre as questões de raça, as questões de sexualidade e de gênero na ótica das masculinidades. E isso foi um projeto de extensão fundado no campus da Vila da Penha e a nossa ideia era conversar com as pessoas que moram perto da Vila da Penha. Esse era o nosso objetivo principal, nada além disso. Os encontros eram quinzenais, só que desde o princípio, quando a gente pensou que nós iríamos materializar uma roda de conversa entre homens, a gente tinha um incômodo muito grande. Eu, principalmente, por ser um homem cis-gay, eu comecei a perceber que muitos debates de masculinidades, eles estavam centrados em questões que são importantes a gente pensar, como, por exemplo, a restrição emocional. O homem não pode chorar. Isso é uma questão muito importante da gente pensar. A obrigatoriedade de estar sempre
disponível para o sexo, a prontidão para o sexo, isso é muito importante da gente pensar também. Só que tem que ir um pouco além dessas questões que giram em torno de um homem meio que visto como universal, que é um homem que é hétero, que é cis e que é branco. E a gente começou a perceber que novas masculinidades estavam sendo propostas, né? Que com menos restrição emocional, com menos obrigação de ter uma prontidão da sexualidade, mas racistas, LGBTfóbicas, classistas, e a coisa não ia além disso. Então a gente falou assim, não, então o nosso foco principal no debate das masculinidades vai ser debater as estruturas de opressão. Porque para a gente não faz nenhum sentido gerar novas perspectivas de masculinidades considerando apenas esse sofrimento que atinge o cara que é hétero, que é cis e que é branco, que é importante sim de ser pensado, mas a gente reparou que assim, aconteceu uma coisa engraçada. De maneira geral, nas rodas, era esse homem que era pensado. E aí, em algum momento, tinha uma roda específica sobre masculinidades negras. Aí, nessa roda, vai falar do homem preto. Em algum momento, tinha uma roda específica para poder falar de LGBTfobia. E nessa roda, vai falar do homem trans e do homem gay. E eu pensei, não, a gente tem que falar desses homens em todas as rodas. Não interessa o tema que a gente está abordando, tem que pensar o corpo de todos esses homens. Então, nosso grupo surge muito nessa tentativa de problematizar que novas perspectivas de masculinidade é essa que nós estamos fazendo. Né? E, a partir desse encontro, na Vila da Penha, a gente começou a ser convidado, e por incrível que pareça, assim, a gente ficou muito tempo sendo convidado só por mulheres. Mulheres convidavam o nosso grupo para promover esse debate com outros homens nos seus consultórios terapêuticos. Psicólogos entraram em contato com a gente tem algumas rodas acontecendo, uma em Copacabana, outra em Castelo. Enfim, a coisa começou a ganhar um pouco mais de proporção. A gente teve a oportunidade de falar em Itaboraí, em Petrópolis, e uma dessas oportunidades foi quando eu conheci o trabalho do Eduardo, né, que ele estava fazendo um grupo de roda de conversa de masculinidade. Eu falei assim, eu vou lá, né, quero conhecer esses outros grupos, quero inclusive problematizar esses outros grupos para ver se a gente não tem como pensar todo mundo cada vez mais corpos. E foi um encontro muito... o trabalho do Eduardo é muito sensível, muito bonito, né, assim, muito acolhedor. Eu digo, sempre que eu faço o trabalho, eu falo que ele é um trabalho muito mais terapêutico do que o meu, bem político. Mas ele tem esse cuidado, assim, que me impactou muito, e a gente começou a se aproximar, a trocar vontades, a trocar informações, enfim. E foi muito importante porque a rede me deu a possibilidade de encontrar vários outros homens que estavam também fazendo esse trabalho. De vez em quando eu participei até agora de uma só, tive a oportunidade de participar de uma reunião que eles promovem uma vez por mês para poder pensar estratégias, incômodos. Enfim, aí é um pouco disso, né? Como o Eduardo falou, a gente está tentando construir na prática, na garra mesmo, sem apoio institucional, exceto, né, da Santa Úrsula, né, quando eu falo apoio, não tem apoio financeiro. E o apoio da Santa Úrsula vem do centro acadêmico, prazer, centro acadêmico. Então, assim, isso é muito de problematizar, a gente vai cavar espaço. Eu vou trabalhar um pouco mais esse tema quando eu vou falar e pensar gênero no ambiente acadêmico, mas é um pouco disso. Agradeço muito a todos, todas e todas que estão aqui. Vamos dar continuidade. Obrigado. Vamos então começar com o Juliano.
paraquedas um tempo, né, dentro dessa temática. Na formação não tem nada a ver até os anos eu atuava na profissão, que era medicina veterinária, e aí passei um concurso, fui para Brasília, e aí comecei a trabalhar na área da saúde do homem, e comecei a me interessar pelo tema. Fiz uma pós-graduação em Brasília, né, na UNB, e eu estudei a autores de violência, na realidade eu estudei a gestão dessa política no Distrito Federal. E aí comecei a trabalhar com o tema, conheci o Leandro, que é do Fordec, lá em São Paulo, e lá em Brasília, né? E aí quando eu fui para São Paulo a gente entrou em contato e ele foi para o grupo de WhatsApp da Rede Brasil, e desde o início do ano, eu acho, né? Hoje é a primeira vez que a gente está se encontrando ao vivo, desde o início do ano a gente já se fala no WhatsApp. E aí eu fiz essa palestra, na verdade, essa apresentação, na verdade, baseado no texto que eu fiz numa cadeira de mestrado, né, numa disciplina de mestrado da Unifesp, Saúde Coletiva, e aí eu adaptei, né, para o livro que a gente pretende lançar. Então o título é O Papel do Trabalho em Saúde no Acolhimento das Necessidades de Saúde Sexual e Saúde. Então, o tema da saúde sexual e saúde reprodutiva é só um dos temas que a gente trabalhava em Brasília, né, como políticas públicas. Mas como eu fiquei à frente desse tema durante os 5 anos que eu trabalhei em parte com a política, então foi o tema que eu tenho mais propriedade para falar também. Então, um pouco do histórico da saúde sexual e saúde reprodutiva, né, ele é gestado, esse tema ele é gestado a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Não era explícito, né, não se falava em direito sexual e direito reprodutivo, mas já foi a primeira, foi, digamos assim, a primeira menção à questão de direitos humanos, né? E, na verdade, só a partir dos anos 90, claro, toda a construção do movimento feminista também, mas a partir dos anos 90 a gente tem nos documentos, nas conferências, principalmente na conferência de Cairo, né, a questão já dos direitos sexuais e direitos reprodutivos bem delimitados, né. Inclusive a conferência de Cairo fala da responsabilidade masculina e da formulação de programas de educação para homens, rapazes e meninos. Então, a primeira declaração que fala explicitamente na responsabilização dos homens nessa temática, né. Então, o Brasil já tinha também o Programa de Saúde da Mulher, mas é a primeira vez que ele fala também no tema dos direitos sexuais e direitos reprodutivos explicitamente, no Pacto pela Saúde de 2006, né, mas ele não fala em saúde do homem, mas fala que a saúde sexual e a saúde reprodutiva tem que ser trabalhada na atenção básica, na atenção primária. Aí depois, de 2009, 2010, a gente tem as políticas afirmativas, né? A Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra, estou faltando aqui, né? Política Nacional de Atenção à População LGBT, que depois tiveram os planos operativos, desde 2009, 2010 também, e que agora, né, estão sofrendo um pouco com essa onda que a gente está vendo aí, principalmente depois de 2016, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde tinha um departamento específico que trabalhava todas essas políticas, política de população de rua, política de saúde da população negra, mas esse departamento foi instituído. Então, deu uma homogeneizada para justamente apagar. Eles dizem que não, mas a política em si continua, mas não existe mais esse departamento. E também a gente tem agora nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, do ODS 2030, a gente tem a questão
do gênero também foi incluído. Então, em 2009 foi lançada a Política de Saúde do Homem, né, que aí depois foi regulamentada, em 2017 e tal, e ela tem esses 5 eixos de trabalho. Então, a melhorar o acesso e acolhimento dos homens no serviço de saúde, a prevenção de violências e acidentes, as doenças prevalentes, paternidade e cuidado, saúde sexual e saúde reprodutiva. Lembrando que a questão da sexualidade, né, ela também entrava na questão de saúde sexual e saúde reprodutiva, né, quando a gente abordava. E o pré-natal do parceiro, que ele era uma divisão que a gente fazia lá dentro, né, porque ele era trabalhado na paternidade e cuidado, mas a gente sabe que ele tem toda a relação também com a saúde sexual e saúde reprodutiva. Apesar, então, da política existir já há 10 anos, né, 10 anos da política, a gente vê que na realidade da prática clínica ainda a gente não tem inclusão do homem na rotina mesmo dos serviços de saúde. Ainda existe um distanciamento muito grande. A gente trabalha, inclusive tem vários trabalhos e pesquisas, né, que falam sobre esses 2 tipos de barreiras que afastam o homem do serviço de saúde, não só do serviço de saúde, mas da ideia do cuidado, né? Que são as barreiras socioculturais, mas também as barreiras institucionais, né? Então, se a gente vai numa UPS hoje, a gente vê grupo de idosos, grupo de mulheres, de gestantes, mas é difícil a gente ver grupo de homens, apesar de já ter modificado nos últimos anos, mas ainda é difícil. Então, existem esses 2 tipos de barreira que a gente trabalha para estudar a questão da saúde do homem, né? E também os instrumentos de gestão que a gente chama de políticas públicas, que são os planos de saúde, o planejamento estratégico do Ministério da Saúde, enfim, todos esses instrumentos da gestão do SUS, eles não contemplam nenhum indicador também da política. Então a gente tem indicador de saúde da criança, saúde do idoso, mas de saúde do homem a gente não tem esse indicador padronizado, então a gente não tem como inferir dados específicos e instituídos da política. Então, como que a gente vai fazer para incluir, né? Faltam ainda, né? Na verdade, são infinitas expressões de masculinidade. Então, como que a gente faz, né? Quando a gente vai trabalhar a questão da saúde do homem? Então, já é difícil trabalhar a saúde do homem. Quando a gente vai falar, ainda começa sempre, como o Ramiro falou, é o homem branco, cis. Como ultrapassar isso? Então, no texto do Luiz Carlos de Oliveira, Cecília e Francisco Lacastre, chamado Trabalho em Saúde, ele mostra então a questão de como que a gente poderia melhorar essa abordagem da saúde, e no texto eu escrevi relacionado à saúde do homem, né? Então ele fala desse mapa ou cartografia das necessidades de saúde, que poderiam ser divididos em 4 quadrantes, né? As condições de vida, tecnologia de saúde, o vínculo profissional e a autonomia das pessoas. Vou falar um pouquinho de cada um. Então, esse mapa das necessidades de saúde, ele poderia ser utilizado, isso não existe ainda, ele poderia ser utilizado como um guia para a prática de trabalho dos profissionais de saúde. Esses quadrantes, eles estariam sempre incompletos, não estariam já fechados, né? Então teria essa incompletude para que ele pudesse ter diversas possibilidades de ser preenchido. A gente poderia trabalhar então as questões físicas, sociais e psicológicas também, né? Sabendo que o processo de saúde e doença ele não é relacionado só com questões físicas, e a gente sabe que tem uma relação com a questão social muito grande, né? E a gente trabalharia então, teria consequências de trabalhar dentro da com esse mapa
gente teria como consequências entre os profissionais da equipe e estratégias integrais e multidisciplinares do cuidado em saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, relacionado com a integralidade que está também. Então, o primeiro quadrante, que fala das condições de vida, é um pouco do histórico do processo do estudo de saúde no mundo, né? No século XVIII e século XIX, principalmente com a medicina social da França e saúde pública da Inglaterra, a questão da higiene, que eles chamam, das condições de vida, saneamento e a ocupação dos espaços urbanos, ela tinha maior importância para os gestores públicos e também para as pessoas que estudavam o tema, né, da saúde. E teria então maior impacto sobre o processo de saúde e doença e também sobre os indicadores de saúde. Com o advento das grandes descobertas, a partir principalmente do século XIX, surge o que a gente chama então da medicina científica ou tecnológica, mais espaço social. Inclusive, ruptura, não é uma evolução. Então, não houve uma evolução de uma para outra. Na verdade, houve uma ruptura da medicina social e, principalmente a partir do século passado, uma maior importância a essa medicina científica, né, que dá maior importância para a especialização, que trabalha principalmente essa hipermedicalização dos corpos e a questão do hospitalocentrismo, né? Então a questão centrada no hospital. Então a questão não é a medicina tecnológica ter importância, na realidade ela tem uma importância, né? Uma grande importância com as descobertas que tiveram principalmente a partir de 18 e 19, porém é a questão da subordinação dessa medicina social e da saúde pública a essa medicina tecnológica, que a gente vê hoje muito. Então, os desafios de se abordar a saúde sexual e saúde reprodutiva masculina, que claro, não é geral, mas a gente sabe que uma grande parte ainda a gente tem essas características, né, de se abordar na doença. Então tem a questão do câncer de próstata, vou falar um pouco dele depois também, como se o homem só tivesse acesso ao sistema de saúde pelo câncer de próstata. Ainda a gente vê as campanhas muito focadas nisso. A questão da hiperdisposição sexual, do falocentrismo, né? Uma questão mais relacionada à sexualidade. A questão das IST, das infecções sexualmente transmissíveis, violência sexual, né? Onde a gente tem uma naturalização desse risco. Né? Todos os dados e todas as agendas estratégicas do Ministério da Saúde que abordam as infecções sexualmente transmissíveis, mais de 80% é focado nas populações-chave, nas populações prioritárias, que são compostas basicamente por homens, sua maioria. A questão da disfunção erétil, que é um tabu ainda, né, de ser trabalhado, e o câncer de próstata, que é o que eu abordei mais nesse texto, né, nessa apresentação. Então, o câncer de próstata, a gente está fazendo esse primeiro encontro em novembro, né? Por causa do Novembro Azul, e que tem como enfoque trabalhar o rastreamento do câncer de próstata. Então, qual é a diferença entre rastreamento e detecção precoce? Rastreamento é fazer indiscriminadamente o exame e o toque retal em homens a partir de 50 anos. E a detecção precoce, que é o que o Ministério da Saúde e o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, preconizam, fala de fazer esse exame baseado em alguns aspectos que vai ser o profissional de saúde na hora da consulta, enfim,
que vai ver se precisa ou não fazer. E não fazer indiscriminadamente em todos os homens acima de 50 anos, né? Então, inclusive, teve uma nota técnica conjunta dizendo isso, né? Sobre trabalhar no Novembro Azul a saúde integral e não só o câncer de próstata. E a questão do rastreamento, que eu falei, né? Muitos estudos falam que não reduz a incidência da doença, causa transtornos psicológicos, porque muitas vezes faz o toque retal. Bom, primeiro que é difícil o homem ir fazer o toque retal, ou enfim, a avaliação, né, específica da próstata. E muitas vezes a próstata está aumentada e na verdade é uma hiperplasia, então causa todo um transtorno no homem, na família, enfim, nas pessoas que ele convive, e não reduz a incidência da doença, né? Afastando também os homens dos serviços. Então a gente poderia fazer um outro tipo de abordagem com o homem, e aí na avaliação desse precisa falar da próstata, mas não, começa falando da próstata, que já é um tabu. Então a questão dos falsos positivos, né? Então às vezes faz o toque e vai fazer o exame e não é só uma hiperplasia do próstata. E a questão dos riscos com a biópsia, então para fazer, não adianta só fazer exame de toque e o PSA, que é o exame de sangue. Para confirmar tem que fazer a biópsia. A biópsia exige uma sedação pelo reto, então pode ter ressecção de nervos, de vasos, não é um procedimento fácil. E tem casos de ressecção de nervos e causar impotência permanente, então não é tão comum, mas existe isso. Então isso não é falado, né? Esse risco não é falado. Então a detecção precoce seria o quê, né? Qual é a diferença, né, do rastreamento? Seria independente da idade. Então se o homem apresentasse sintomas urinários, homens obesos, baixas condições socioeconômicas, tabagistas, então cada situação seria avaliada, né? Inclusive se o homem tivesse vontade de fazer antes dos 50 anos, por outras questões, ele também teria essa liberdade. Então na realidade, por isso que eu falo trabalho em saúde dessa forma mais humanizada, né? Que você consegue fazer na avaliação outro tipo de abordagem, não só essa abordagem já chegou aos 50 anos, vamos rastrear tudo. E também, que quando a gente fala do toque retal, fala do exame de PSA, não se ouve nada de promoção à saúde, né? A gente não fala nada de prevenção, de promoção, só fala, faça o toque. Mas ninguém fala quais são as condições que podem levar a também. Então aí eu botei alguns exemplos, né, que o Ministério da Saúde não pode nem ver isso de perto, porque enfim, fala de machão, sempre dedo, né? E não é uma forma que a gente preconiza também, que acha mais humanizada de se trabalhar o tema também. Então, o segundo quadrante fala das tecnologias de saúde, então eu faço de novo uma comparação com o câncer de próstata. Emerson Merri, no texto de 2002, ele fala sobre os 3 tipos de tecnologias então, que existem, né, na saúde. Tecnologias leves, que seriam essas tecnologias relativas ao encontro, ao vínculo do profissional com o usuário, e que deveria comandar, digamos assim, todas as tecnologias. As leveduras, que são relacionadas aos saberes profissionais, e as duras, relativas à questão de equipamento, medicação. E a gente sabe, né, principalmente depois que eu falei desse advento, dessa medicina tecnológica, quem hoje tem comandado a questão da saúde são as tecnologias duras, né? E no câncer de próstata não é diferente. A gente fala de PSA, a gente fala de toque retal, a gente fala enfim, da doença, mas não tem nenhum estímulo ao cuidado e à prevenção, né, da própria doença. E aí,
na tecnologia, que poderia ser a tecnologia leve, também a leve dura, uma abordagem integral em saúde do homem, que a gente busca, né? A gente tem buscado, tem falado bastante, seria a questão de saúde mental, paternidade responsável, problemas sexuais que o homem possa estar passando, que não esteja só relacionado à disfunção erétil. Então, são outros tipos de abordagem que a gente poderia estar fazendo, ao invés de estar sempre pensando ou sempre focando nessa tecnologia dura. Então, no terceiro quadrante ele fala de novo da tecnologia leve, que é esse vínculo profissional, que é um problema que a gente tem ainda, né? Na realidade, um exemplo, as unidades básicas de saúde de várias cidades, São Paulo é muito grande, assim, isso, elas são comandadas por organizações, elas não são públicas, né? Elas têm esse contrato com organizações sociais. E existe, por exemplo, eles têm que fazer, por exemplo, 6 atendimentos por hora, os médicos. Então, existe um roteiro todo preconizado e que desumaniza também esse atendimento. Então, a gente está falando disso, mas o próprio sistema de saúde que a gente tem hoje não fala, não trabalha. Então, eu coloquei a questão do afeto e da confiança que precisa, né, que é um pouco mais difícil na população masculina, mas também de qual população masculina a gente está falando. E aí eu falo de novo, né, dessas barreiras socioculturais institucionais. Então, mesmo que nós sejamos, os homens, tem uma parte dos homens hoje da população que já seja mais desconstruída, que entenda essa questão da saúde e do cuidado, existe a barreira institucional, né? Você vai no ODS, como eu falei, só tem grupo de gestantes, fazem um pré-natal, não inclui o homem, enfim, vários exemplos que a gente pode dar. E tudo isso para falar do quarto quadrante, que segundo o Emerson Henry seria o mais importante, que seria da autonomia das pessoas, né? Que sintetizaria todas as outras necessidades em saúde. Então, até coloquei o que está escrito lá, né? A autonomia seria o quê? Essa autoprodução de vida, de saúde, de sentidos e significados simbólicos, emocionais, culturais, sociais e espirituais, que comandam a microfísica dos comportamentos e determinam, mesmo que muitas vezes não conscientemente, como as adversidades da vida serão encaradas, né, dimensionadas e ressignificadas e não sempre padronizadas. Então, só alguns exemplos de propostas tanto públicas, né, do Ministério da Saúde, e privadas que têm trabalhado a questão da saúde sexual, saúde reprodutiva do homem e também saúde do homem no geral, né? Eu acho que o pré-natal do parceiro foi a estratégia que mais foi encampada pela saúde, pelas secretarias de saúde. Então, hoje muitas unidades básicas estão fazendo a inclusão do homem. Ainda não é no número que a gente gostaria, mas teve o lançamento desse guia, enfim, quando eu trabalhava no Brasil, a gente fazia muita capacitação, né, nos estados, nos municípios, para que esse guia também pudesse ser bem implementado, né? Mas já está bastante sendo feito nas unidades básicas de saúde do Brasil. A questão do aumento da licença paternidade, que começou com a lei de 2016, né, chamada Marco Legal da Primeira Infância, que aumentou em 15 dias, né, então foi para 20 dias a licença paternidade para funcionários de instituições que aderissem a um programa da Receita Federal chamado Empresa Cidadã. E aí, a partir de então, diversos outros órgãos, empresas começaram também a se inspirar e a aumentar no país, né? Então, diversos projetos, né, que falam da questão do engajamento, Fornélia, aqui eu não coloquei o nome, mas é um jornalista gaúcho que começou na rádio falando da experiência dele, o Bianges, né, sobre paternidade, começou a ganhar uma repercussão, e
hoje ele dá palestra, praticamente só faz isso, trabalha com palestras falando da experiência da paternidade. Teve o lançamento, né, inclusive do filme Silêncio dos Homens, Nemo. A questão do atendimento aos autores de violência. A questão do atendimento aos autores de violência, então que também ainda existe muito tabu, né, se trabalhar essa questão, mas que a Justiça conseguiu fazer e que algumas secretarias de saúde já têm. Uma delas era lá do Distrito Federal, que tinha um planejamento estratégico do Ministério, né, que não inclui indicadores de saúde do homem. Todas as formas de conservadorismo, preconceito e discriminações que a gente está vendo cada vez, que a gente achava que estava. Os comportamentos de risco. Então, a questão, dependendo da região, aumentou, diminuiu, deu uma estabilizada, porém a sífilis deu uma disparada, né? Inclusive a sífilis congênita. Os comportamentos de risco relacionados à sexualidade, que ainda mostram os